Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis e hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre alguns dos destrutivos gigantes da alma. Hoje vamos falar de um desses gigantes e é a lamentação e a vitimização. E para isso vamos trazer o pensamento do ministro Larêncio no livro Nosso Lar. Já vamos começar com o pensamento do ministro Larêncio. Ele nos diz assim: lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de uso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo oração ao sol da divindade. Lamentação é uma enfermidade, uma doença mental. E para que o paciente atinja a cura, não é de uma hora para outra. É um trabalho árduo e um processo terapêutico difícil. Deverá criar o hábito de enxergar o bem em tudo que aconteça com ele e o mundo em derredor. Mesmo que as coisas pareçam negativas, o paciente, a pessoa, deverá enxergar o bem em tudo. E não é viver, como se diz, como Alice no País das Maravilhas, não é isso. Mas disciplinar a língua para que não possa acentuar o mal, não acentuar a negatividade, pois a lamentação polariza a mente a viver no campo do negativo, ofuscando a visão interior. Quando abrimos o nosso coração para enxergar a vontade de Deus em tudo, ou seja, quando nós vamos percebendo e tudo é regido por leis sábias e nada acontece sem a permissão de Deus, vamos entendendo que o nosso papel na humanidade não é de lamentar, mas sim de realizar. A mudança depende de nós. E a única coisa que podemos mudar são os nossos valores, são os nossos próprios sentimentos, a nossa própria visão espiritual perante a vida. Vamos prosseguir com o pensamento da benfeitora, onde ela nos diz: quem prefere a lamentação ao esforço, acreditando que as demais pessoas foram aninhoadas sem mérito, opta pela situação de vítima de si mesma, ao invés de triunfadores sob os próprios limites. Então, a lamentação é um indício de que não queremos mudar. Sempre a nossa dor é maior que a do outro. Nos colocamos como vítimas da vida, como vítimas da família, do grupo social ao qual fazemos parte, e assim sucessivamente. Quando outra pessoa passa por uma dificuldade, já vamos logo falando que a pessoa é fraca, e precisa ser forte, e a pessoa criou aquilo para si. Mas quando somos nós, falamos que a prova é muito difícil, e tudo acontece conosco, coitado de mim, e assim sucessivamente. Quando, ao contrário, uma pessoa vence nas provas da vida, já vamos logo falando que a prova era muito fácil para a pessoa, e vamos dizendo que se fosse conosco, a prova seria mais difícil. É assim que o paciente da lamentação se comporta. Precisamos decidir: eu quero deitar no chão e lamentar, ou quero me levantar e lutar pelos meus ideais? Esse é um processo que deveremos passar por ele para atingir a cura. Vamos trazer
o pensamento da benfeitora no livro Ser Consciente. Ela nos diz: a eixa de esse faz portador é reação mental e emocional patológica, refletindo-lhe a insegurança e a perturbação, responsáveis pelas ocorrências negativas e procura ignorar ou escamotear. Quando nos observarmos em momentos de eixas contínuas, poderemos afirmar sem medo de errar, eu não estou fazendo a parte que me cabe na vida. Há uma insegurança em mim, porque a própria consciência está me mostrando que eu não estou fazendo aquilo que deveria fazer. E para escamotear, para esconder e fugir da própria consciência, eu começo a projetar fora, através da eixa, o que eu não quero realizar em mim. Por isso, ele nos diz a benfeitora, e a eixa reflete a insegurança e a perturbação, pois o ego, a pessoa está procurando esconder algo que incomoda muito, seja conscientemente, seja inconscientemente, e essa enfermidade da alma transparece através da eixa contínua. Então, quando nos pegarmos, quando nos observarmos eixosos, rancorosos, lamentando muito, nós deveremos prestar atenção em nós. Por que eu estou projetando isso para fora? O que eu preciso trabalhar em mim? Vamos trazer o pensamento do Espírito Hamed no livro Lucidez, a luz que acende na alma. Ele nos diz: entidade maligna de mil faces, o vitimismo é o artífice principal da distorção dos fatos verdadeiros. Ele tem como mãe a carência, mas tem a agilidade de colocar diante dos olhos uma lente escura e opaca, e impede de ver as cores da realidade. De forma poética até, o Espírito Hamed nos fala que esse destrutivo gigante da alma é o vitimismo, ou seja, o indivíduo se coloca na posição de vítima, cria várias máscaras para distorcer a realidade. E essa doença, essa chaga da alma, tem origem na carência. O indivíduo procura chamar a atenção e se sentir valorizado, buscando uma posição de vítima da vida e não consegue entender. Ele faz ser vítima, são os seus próprios sentimentos deturpados e desequilibrados. E não a vida. A vida sempre, como nos diz os benfeitores, sempre apresentará para nós como nós nos apresentamos para ela. Precisamos prestar atenção nesse comportamento, porque se ele se repetir com frequência, deveremos identificar qual é a carência existente em nossa alma, pois não é a vida que deve ser mudada, e sim a nossa forma de viver. Nós vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles no livro O Ser Consciente. Então, a benfeitora Joana de Ângeles nos diz: ocultando os conflitos perturbadores, transfere para as demais pessoas as causas dos seus insucessos, passando as acusações para os tempos nos quais vive, as autoridades governamentais, a má sorte, aos fados perversos, assim acalmando-se e tornando-se vítima no esse compraz. Novamente nos diz a benfeitora, e a eixa e a lamentação é uma forma de ocultar alguns conflitos internos e não queremos admitir. E aí transferimos para o externo em forma de descontentamento e críticas. Por exemplo, imaginemos que possuímos uma tendência agressiva, muito acentuada, e para esconder essa tendência, começamos a criticar os programas de violência, por exemplo, e passa na televisão, a criticar as atitudes violentas da sociedade. E aí nós devemos nos observar,
e perceber se a crítica, nesse caso, não é uma fuga do ego e é se esconder, né? E não é e venha para a consciência essa tendência agressiva. É natural aprendermos a distinguir o que é um bem daquilo que é um mal para a vida do espírito imortal que somos. Mas o importante é percebermos as nossas reais intenções, pois por trás dos nossos comportamentos existem muitos valores e deveremos identificar. Deveremos criar olhos de ver e ouvidos de ouvir, como nos disse o Cristo. Vamos prosseguir com o pensamento de Hamed. O Hamed, ele nos diz: o complexo de vítima produz a postura de Marte sofredor. É uma das mais ardilosas e devastadoras patologias psicológicas. Deste complexo provém a impressão sempre equivocada e alternada de que não precisamos jamais mudar. Os outros sempre estão errados. Olha e nos traz o benfeitor Hamed. Nos diz que essa enfermidade da alma é um complexo. E vamos lembrar que complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de emoções, ou seja, são energias do campo afetivo. Para construir um complexo, por vezes, são necessárias muitas e muitas encarnações, repetindo os mesmos hábitos, analisando os mesmos valores, e aí isso se transforma em matrizes em nossa mente e gera um campo indutor, inclinando o ego a pessoa a repetir os mesmos hábitos. Por isso, e essa enfermidade provoca uma cegueira na própria alma, no próprio indivíduo. Sendo que a pessoa, o ego, não consegue enxergar e quem precisa mudar não é o outro, nem é o externo, e sim ele mesmo. São os seus valores internos que precisam ser transformados. Vamos prosseguir com a sabedoria da benfeitora Joana de Ângeles. Ela nos diz assim: conscientizar-se, pois, o paciente de ele é herdeiro de si mesmo, e as conjunturas desafiadoras em que se encontra podem ser modificadas a esforço pessoal. Deve ser o primeiro passo para o autoencontro, para o despertamento da consciência de si, para a futura vitória sobre as dificuldades momentâneas. A terapia para vencermos esses destrutivos gigantes da alma começa com a conscientização de que somos herdeiros de nós mesmos, ou seja, se estamos em determinada condição espiritual, essa condição nós herdamos das próprias atitudes, dos nossos próprios valores. E para mudarmos essa condição é necessário muito esforço. O esforço do próprio indivíduo, como nos diz o ensinamento: ajuda-te e o céu te ajudará. Pois quem deve dar o primeiro passo somos nós mesmos. E a cada passo que dermos, mãos ocultas estarão nos ajudando. Mas nós deveremos começar. Como nos diz o Espírito da Verdade, nós deveremos alimentar em nós duas qualidades, duas virtudes: o devotamento e a abnegação. Esse é o caminho para vencermos as nossas enfermidades. Devotamento significa dedicação, disciplina, vontade e determinação. A abnegação significa o desprendimento, a renúncia dos valores, das paixões ainda material. Com essas duas virtudes nós vamos crescendo. E para nós irmos finalizando as nossas reflexões da aula de hoje, nós vamos trazer o pensamento de William Shakespeare. Ele nos diz assim, de forma poética
de forma bem intensa, ele nos diz: chorar sobre as desgraças passadas é a maneira mais segura de atrair outras. Então nos diz Shakespeare, se chorarmos sobre as desgraças passadas, nós vamos atrair outras. Isso os benfeitores espirituais também nos ensinaram. E nós atraímos aquilo e desejamos. Então, se nós estamos reclamando, lamentando, nós vamos atrair também toda essa carga de energia. Por isso que Jesus dizia: vigiai e orai. Disse-nos também Jesus: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Agora, de que choro Jesus está nos dizendo? Porque existe vários tipos de choro. Existe o choro da vingança, o choro da revolta, o choro do manhoso, né? E fica ali uma manha reclamando da vida. Existe o choro da alegria, o choro da misericórdia, o choro da compaixão e assim sucessivamente. Nós devemos nos perguntar: qual é o meu choro? Será que o meu choro denota ainda muita lamentação, muita vitimização? Será que eu me coloco sempre na posição de vítima? Ou eu já choro pela própria mudança? Eu quero a minha libertação e a minha renovação espiritual. Essa questão é muito íntima e é de cada um, né? Nós vamos finalizando mais uma aula de hoje, pedindo a Deus que nos abençoe e ao Cristo que nos oriente e nos dê a luz para que possamos prosseguir na nossa caminhada. E assim seja.